essência onde for. Se eu tô num parque jogando bola, tá. Se eu tiver essência, eu aplico ela para ali. Então, no meu consultório, eu tenho outra coisa. Eu tenho que deixar o paciente à vontade, né? Mas não é por isso que eu tô todo relaxado. Eu tenho que deixar o meu paciente à vontade. Eu tô numa conferência, porque o nível de conversa aqui é outro. Eu não estou conversando com o meu paciente, estou usando muito do exemplo seu para ficar claro. O senhor vai conversar com o seu paciente, o senhor tem que usar uma linguagem própria, mas não de qualquer jeito. Se a gente for conversar informalmente, o senhor usa outro, mas o senhor está tendo uma mesma essência. Entendeu? Qual é a minha postura aqui? Eu tenho a postura correta para o ambiente. Então você vai adaptando aquilo dali. Como eu falei, se o senhor vai numa conferência, não, se aqui o nível de conversa é alto, porque são todos profissionais da área. Então aqui vamos elevar o nível mesmo. É assim, se com o meu paciente eu faço algumas adaptações, no churrasco eu converso informalmente, mas eu mantenho uma postura. Então, as vestes, a fala, o vocabulário, isso tudo precisa ser pensado. E nem propriamente é uma máscara. É isso. A pessoa vai perceber quando está sendo falsa. Não tem como. Você pode enganar durante meia hora, mas depois não. Depois cai. Então, no Gaudium a gente procura trabalhar isso com as crianças desde cedo. Tanto que tem celebrações de missa lá. Então as crianças estão pequenininhas, sabe? Tá batalhando, a criança tá se mexendo, olhando pro lado. Tá, ela tá. Mas ela tá vendo como tem que ficar. E uma hora dá o clique. Umas mais cedo, o que eu já notei das crianças do... A gente tem contato com as crianças do Gaudium porque elas estão lá também na igreja, né? Que nível de educação que elas têm. Elas vêm, conversam, é muito diferente. Muito diferente. Vou contar um fato de quando eu comecei a frequentar, um filho de uma grande amiga nossa, que hoje está em São Paulo, junto com o esposo e o menino, logicamente, né? Mas ele era bem novinho, né? E, se não me engano, eu estava indo para a fila da confissão. Esse menino tava lá, fila da confissão, anotando assim. Aí, eu e outras pessoas, todos adultos, ali, olha, Deus do céu, se esse menino desse tamanho tá na fila da confissão e anotando os pecados dele, é o primeiro pensamento, até por conta de ser uma piada, ele disse, não, eu tô condenado já. Tá condenado já. Eu tô condenado, não tem como. Não tem como, entendeu? Uma outra vez, um conhecido lá, ele comentou do mesmo menino, alguns anos depois. Né? Ele disse, não, mas por que esse menino tá na fila? Não precisa estar na fila. Disse, precisa. Ele já entendeu o que é certo e o que é errado. Dentro do que cabe a ele. Ele já entendeu. E a confissão não é só do pecado mortal, assassinato. Não tô matando, não tô roubando. Não, tem muito mais coisa. Né? Ele já entendeu o que na vida dele ele tá fazendo de certo e o que ele tá fazendo de errado. Então, o que ele tiver de má inclinação ali, ele vai lá confessar, até para pedir a graça para poder se corrigir. Ou seja, ele está podando aquela mudinha desde cedo. Porque você cortar um jequitibá, demora. Você não vai ter uma motosserra para cortar um jequitibá, não. Sei lá, dependendo do que você vai ter uma faquinha. Vai demorar, mas você tem que cortar. Ele está fazendo o quê? Desde novo. Esse mato que está crescendo aqui, essa erva daninha, eu estou tirando agora. Esse é o estímulo. Agora você pensa, a gente que pegou o bonde andando, né? Pegou o bonde andando. A gente reflete. Eu já refleti, provavelmente o senhor já refletiu. Se não for, eu convido o senhor a refletir. Como é que teria sido se eu tivesse feito isso desde novo? Quando eu fui na escola, eu comecei a pensar nisso. Com certeza. Nossa, se eu tivesse feito isso, Você começa a fazer uma linha paralela da sua vida aqui, né? Não pode fazer isso com tristeza, mas sim com reflexão. Tem que ter confiança. Nossa Senhora já pegou, então ela já escolheu, abraça. Ela já abraçou, abraça ela também. Né? Se você fizer só com ar de autoflagelação, porque eu não fiz isso na minha vida, e se condenando porque não fez. Não. Está dando uma oportunidade. Você está tendo uma oportunidade de fazer um exame de consciência nesse estilo. Como eu teria sido se eu isso e aquilo. Tá? Então, aí tem que continuar. O que eu posso fazer hoje, já que eu não fiz lá atrás? Entendeu? Mas não dá para recuperar o tempo perdido. Você ainda tem tempo. Se você está vivo, ainda tem tempo. Você pega
São Tomás de Aquino, praticamente cresceu dentro da igreja. Entendeu? Mas você pega um Santo Agostinho, que a mãe dele acho que rezou 30 anos pela conversão dele. Viveu a vida de um jeito... Nossa! E se tornou um Santo Agostinho. Entendeu? Tem comentário. Por favor, alguém me corrija se eu estiver errado. Principalmente algum irmão dos arautos, se eu estiver errado. Mas, se eu não me engano, tem uma ou aparições de Santo Agostinho falando sobre São Tomás. Falando que São Tomás foi maior do que eu, porque ele era puro. Ou seja, ele conseguiu recebeu, não só recebeu a graça, mas como correspondeu à graça desde novo. Né? Mas também a Santo Agostinho tem a graça de ter a mãe dele rezando por ele durante 30 anos pela conversão dele. Se converteu, se tornou aquilo que era para ser. Então, por mais que a gente não tenha correspondido a uma graça que provavelmente a gente recebeu e acabou virando as costas por N motivos, a gente se espelha no que está acontecendo com as crianças agora e vê o que a gente pode fazer pela gente e pelas crianças que estão próximas da gente. Até o material vocês selecionam, né? Até o material. Tudo. Olha, a postura, o trato com os professores, o trato entre os alunos, o trato durante a missa, a responsabilidade com os estudos, porque é responsabilidade. Eu não posso ser responsável com relação às coisas da igreja, como os acólitos ali, mas ser irresponsável. É a máscara como eu estou falando para o senhor. Né? Então a gente trabalha tudo isso. E tudo isso dentro da doutrina católica. É o nosso eixo. O que a doutrina católica fala? É isso aqui. O que Jesus fala? É isso aqui. Qual é o exemplo que Nossa Senhora dá? É esse aqui. Qual é o exemplo que os santos dá? É esse aqui. O exemplo de perseverança, de dedicação, de estudo e tudo mais. E aí é o que cabe. E quanto antes você puder trabalhar isso, melhor. E a gente vê isso enquanto adulto. Por isso da reflexão. Poxa, se eu tivesse... Tá? Então a gente trabalha isso com as crianças. E vai tendo reflexo. E o interessante, as crianças vão fazendo catequese com os pais. Ou ao contrário. Entendeu? Vão fazendo catequese com os pais. E sempre, no meu caso, estou ali dentro da igreja, eu estou estimulando meu filho tem 3 anos ali, mas meu filho de vez em quando pega e faz, vamos rezar? É mesmo? Do jeitinho dele, vamos rezar? A Ave Maria dele sai meio picada, mas fala, vamos rezar? Eu disse, nossa, ele está fazendo catequese comigo. Porque mesmo eu estimulando ele, quantas vezes eu estou chamando ele, dizendo isso para ele, vamos rezar? Então, a criança, ela vai ser mais fácil de absorver, ela tem um coração mais puro para isso, né? Vai ser mais fácil de entender e vai fazer sempre catequese com os seus pais. Por quê? Aí volta aquele assunto, nossa conversão é contínua. A nossa conversão é contínua. Então sempre vai trazer um exemplo, sempre vai trazer uma postura, ou no mínimo uma reflexão de como a gente poderia ter feito. Então, a doutrina católica, ela é para sua vida com foco na vida eterna. E a gente vai aplicando isso em todos os aspectos. Ali dentro da igreja propriamente, no convívio com as pessoas, no convívio da família e na escola. Então, toda a questão do ambiente, a questão do material. Infelizmente, a gente tem muito problema com o material. É mesmo. Tem que passar um filtro. Tem que passar um filtro. Graças a Deus, nós temos professores bem experientes, professores que já entenderam o carisma próprio dos arautos. Né? Creio que nas outras escolas católicas também acontece isso. Aqui em Juiz de Fora acontece um negócio muito bonito, muito interessante, que o nosso arcebispo, Dom Gil, ele reúne os representantes das escolas católicas. Então tem uma certa sinergia entre as escolas, de trabalhar junto, de trabalhar sobre a orientação dele, entendeu? Ele gosta de acompanhar, ele se esforça muito para acompanhar, de estar perto dessa formação das crianças. Tem evento próprio dos colégios católicos, eu acho muito bacana isso, né? Então, por isso que eu disse, eu creio que os outros colégios devem ter a mesma postura, mas eu falo aqui enquanto membro do Gaudium, a gente tem esse cuidado na formação dos professores, na formação própria do carisma dos arautos. O colégio não é dos arautos, não é uma instituição ligada à instituição arautos, né? Os arautos já tiveram um colégio anteriormente, aqui em Juiz de Fora, acho que por 9 ou 10 anos, né? Mas por uma série de motivos, a ordem viu que não teria como continuar. E
Nossa Senhora deu uma graça especial e coletiva, porque as cidades onde tinha o Colégio dos Arautos, as famílias foram tocadas a montar associações e assumir o colégio, para não perder esse legado. Uau. Nós não somos uma rede de colégios. Não são instituições vinculadas, a não ser pelo carisma, a não ser pelo mesmo desejo de ter uma escola católica, né, dentro do carisma dos Arautos. Não é que é a mesma formação dos Arautos. Não, formação em encontros religiosos é uma coisa. Mas a nossa inspiração é no carisma próprio dos Arautos. Então, de como é celebrada a missa, de como é a postura, até das orações, quais orações que fazem, né? Então tem muito essa inspiração nos Arautos pra gente, né? Que não deixa de ser da Igreja Católica, né? Não deixa de ser da Igreja. Então a gente procura fazer isso em todos os seus aspectos ali. Então, no convívio, na hora do intervalo, na apresentação dos trabalhos, a gente traz muitas coisas da igreja. Teve um trabalho maravilhoso que foi apresentado agora no final do ano, que não sei se foi a professora de geografia que fez. Mas tinha um mapa grande de Juiz de Fora. Com as igrejas. Com as igrejas. Você ouviu lá, né? Pois então, ficou muito bonito. Fisicamente muito também muito bem apresentável. Sim, não foi de qualquer jeito. Tudo quadradinho, ficou bonitinho. Muito bem feito, assim. Então, para você ter uma dimensão, mais ou menos, de como estava a arquidiocese, né? Eu acho que tinha foto de quase todas ali. Então, você localizando aí, você vê a grandiosidade da igreja, como a igreja está espalhada. Isso se tratando de arquidiocese de Juiz de Fora, né? Que, logicamente, pegam outras cidades no entorno. Então, a gente busca isso. A igreja é de uma riqueza tremenda. Falando em homenagem, o senhor comentou sobre o nome do seu filhinho, do seu príncipe, Plínio. E o Plínio foi o Dr. Plínio, foi toda a inspiração dos Arautos, correto? Sim, o nome do meu filho é Plínio José. Sim. Em homenagem, logicamente, a São José, de quem minha esposa e eu somos devotos. E também em homenagem ao Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. É interessante, porque quando ela ficou grávida, na verdade, acho que antes disso mesmo, quando ela fez um pedido para Nossa Senhora para que concebesse uma criança, que nós já tínhamos 11 anos de casados, né? E a paternidade e a maternidade, o desejo pela paternidade e a maternidade fez parte da nossa conversão. Foi desde o início a vontade de ter filhos? Não. Não? Você era bem normalzão, não. Não, a gente não quer ter filho, isso e aquilo. Quero fazer as coisas do meu jeito. Bem como o mundo gosta de ouvir. Né? E depois frequentando os Arautos e com tudo que a gente aprendeu dentro da Igreja Católica. Que infelizmente muitas pessoas acham que a gente fala dos Arautos é uma coisa específica, não os Arautos. Os Arautos não estão inventando nada, não. É a Igreja Católica. Né? Eu costumo falar assim que o carisma é como se fosse caligrafia. Tem umas bem redondinhas, umas que são mais inclinadas, assim, parece que está escrito em itálico, assim, sim, né? Outras, aquela letra de forma, toda retinha, e tem umas que são uma letra rebuscada. Voltas e arabescos e tudo mais. Mas tem que escrever a mesma oração. Se escrever uma oração diferente, aí tá errado. Se tivesse a caligrafia diferente, não tem problema. Você vai gostar mais de um ou mais de outro. Mas o Pai Nosso tem que ser o mesmo. A oração que está escrita ali tem que ser a mesma. Se mudar, ele está fora da igreja. Isso é minha concepção particular. Da onde veio essa inspiração falar isso, eu não sei. Talvez meu anjo da guarda. Mas quando a gente fala disso, não, o que a gente aprendeu com os Arautos é o que a gente aprendeu da Igreja Católica Apostólica Romana dentro dos Arautos. Né? Então, fez parte, a maternidade, a paternidade, ela fez parte da nossa conversão, desejo por isso. Então, quando pediu pela intervenção da senhora Dona Lucília, mãe do doutor Plínio, que se pediu a intervenção dele para Nossa Senhora, para Deus, assim vai subindo na escala, né? Que se ficasse grávida, nós iríamos homenageá-los, né? Então, nós tínhamos já, se fosse uma menina, nós íamos homenagear a Dona Lucília e Nossa Senhora. Se chamar Maria Lucília. E se fosse um menino, seria São José e o doutor Plínio. Então, seria Plínio José. E ficamos aguardando. Aí veio o Plínio José. E sobre o doutor Plínio? O senhor falou bastante no dia que eu visitei a escola. Fala um pouquinho sobre ele. Sim, o doutor Plínio Corrêa de Oliveira,
ele é o formador do Monsenhor João Clark, que é o fundador dos Arautos. Formador acaba sendo um termo muito técnico, como eu já lhe falei anteriormente. Não, não foi padre. Ele até cogitou ser padre, né? Mas por conta justamente do ensinamento da igreja, que é a obediência, ele disse, se eu me tornar padre, eu creio que eu não vou conseguir lutar pela igreja do jeito que eu vejo que eu tenho que lutar. Porque se um bispo me der uma ordem para eu parar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou ter que obedecer. Ele era muito consciente disso, né? Obediência, ordem. Então, o que eu estou visualizando para minha vida é lutar pela igreja de tal forma. Ser sacerdote seria algo maravilhoso. Mas se vier uma ordem, eu vou acatar. Ele sabia disso, ele era extremamente consciente disso. Se vier uma ordem dizendo o senhor precisa, a partir de hoje, parar de tocar nesse assunto, ele ia parar. Então ele viu, não é bem esse o caminho que Nossa Senhora quer. Ela quer que eu lute, mas não ali propriamente dentro do sacerdócio, dentro do clero. Eu posso lutar pelo clero. E creio que vou ter mais uma liberdade de atuação maior do que um sacerdote possa ter. Então eu trabalho em função deles e em função da igreja. E assim ele fez toda a vida dele. Ele dedicou a vida dele toda para a igreja. Ele não casou, ele não teve filhos. Ele lutou pela igreja o tempo todo. Ele teve uma percepção nisso desde muito novo. Há 8, 10 anos de idade, indo para o colégio. Ele percebeu que o que ele vivia na casa dele não era, tá totalmente diferente. Na verdade, o que ele começou a viver no colégio, uma brutalidade que tinha isso na década de 10, ele de 1908, então entre 10 e 20 ele notou uma brutalidade, uma falta de respeito, uma falta de compostura. Década de 10, década de 20. Imagina. Ele vendo hoje o que está acontecendo. Ele ficaria meio assustado. É o bom que ele ia oferecer todo esse sofrimento assim, para Nossa Senhora, assim, mas isso na década de mais de 100 anos atrás, né? Ele verificou isso daí que não condizia com que ele tinha, o trato que ele tinha em casa. Com respeito à educação, a calma, entendeu? A devoção, a oração. Ele viu que o mundo não estava daquele jeito, né? E ali ele começou a lutar pela igreja, primeiro internamente, para ele não se desvirtuar. E depois que foi pela maturidade propriamente, né? De adolescente, depois de jovem, ele foi vendo que ele precisava lutar pela igreja, né? E combater algumas coisas que a sociedade já esperava dele. É interessante um fato na vida do Dr. Plínio, que, se não me engano, é quando ele entrou para a congregação mariana, isso, não sei se é década de 20, mas foi mais ou menos isso, que ele resolveu meio que bater de frente mesmo com a sociedade da época e do que esperavam para um jovem, para um homem da época. Naquela época, um jovem de 20 e poucos anos era extremamente adulto já, né? Ele assistiu a primeira missa da manhã e na segunda missa, como se fosse uma missa das 11 horas, alguma coisa assim, que a sociedade ia, ele tinha comprado um rosáriozinho, bem simplesinho, tipo azul bebê, alguma coisa assim, bem simplesinho, bem como diziam, carola, né? E durante a celebração da missa, como ele já tinha assistido mais cedo, ele ficou rezando o rosário nas estações, né? Fica cada estação na igreja assim, rezando assim. E ele sentiu um olhar de crítica, um olhar de olha o que ele está fazendo, quem ele pensa que olha isso, um marmanjo, um homem desse jeito, com um tercinho na mão, um homem rezando terço. O homem não reza terço. Que é isso, homem reza terço? O homem vai na igreja que é para levar a mulher, para levar os filhos. É assim, né? Quando vai, né? Vai. Esse é o normal, né? Abre aspas, né? Esse é o normal. Então ele enfrentou a sociedade naquela época, já críticas e tudo mais, e como ele ia ser, o verbo que a gente usa hoje ia ser cancelado, né? Foi cancelado naquela época por conta disso, ele enfrentou. E isso foi uma das inúmeras batalhas que ele travou. Ele disse, não, eu estou aqui, vou lutar pela igreja, vou lutar pelo que é certo. Né? Não vou me desvirtuar e vou lutar para que outras pessoas não se desvirtuem. Então ele veio nessa batalha durante anos, desde a década de 20. Ele foi eleito deputado com 24 anos de idade, acho que deputado na época mais novo e mais votado na época.
projetos dele que colocaram os símbolos católicos dentro das instituições públicas. Se não me engano, também o Capelão Militar é projeto dele, uma série de outras coisas que ele está trazendo. É preciso trazer a nossa fé para o nosso dia a dia. E mesmo para dentro do governo. Laicismo existe. O negócio é que a questão de laico e laicismo, eles se confundem. Né? As pessoas acham que o Papa vai pegar e dar uma ordem para digamos assim, para um provável presidente católico. Não é bem assim. Mas se ele é católico, ele tem que ser católico o tempo todo. Questão clássica. Se eu sou um deputado, um senador, que seja um presidente, e estamos ali votando sobre o aborto. Eu pensei nisso agora. Eu acho que fica o exemplo mais claro. Sim, sim. O católico é contra o aborto. Sim. Não é propriamente o Papa que está mandando eu votar contra ali no processo de votação dentro da Câmara. Não. Eu sou contra, porque eu sou católico. Digamos assim, isso faz parte da minha natureza. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa confunde essa questão de achar que vem uma ordem da igreja. Não, já foi minha orientação, minha formação enquanto católico é essa. Eu não posso negar, eu não posso usar de relativismo. Cai de novo aqui. Não, mas aqui eu estou votando aqui. Você pode votar o que você quiser, mas se você for católico e estava votando a favor do aborto, você está contra sua fé. É um fato. Então ele lutou para que tivesse isso também, né? Essa catolicidade, digamos assim, no dia a dia e no dia a dia das instituições públicas. Né? Sim. Então ele vem trabalhando, ele dedicou a vida literalmente dele toda em função disso. Todos os problemas que atacavam a igreja, todos os problemas que já estavam dentro da igreja também, né? Que ele foi percebendo, então ele foi lutando contra tudo isso. Então literalmente foi uma vida dedicada a isso. Tanto que os arautos nasceram dentro do grupo que ele criou, né? Tradição, Família e Propriedade. Um grupo, digamos assim, específico dentro ali que tinha uma vida em comunidade. Né? E que existe ainda esse grupo? Sim. É mais como instituição, na verdade, os arautos abarcou tudo. Entendi. Né? Existe a TFP é dos arautos, existe a TFP em outros países também, porque essa atuação do Dr. Plínio, ela se expandiu, mas ali ele tinha feito, enquanto instituição, elas serem independentes. Trabalhavam juntas, toda sob a orientação dele, mas quanto instituição, associação, esses termos mais técnicos assim, a TFP dos Estados Unidos é uma, a TFP da Espanha é outra, entendeu? Elas eram independentes. Mas aqui no Brasil, a TFP ficou para os arautos mesmo, depois do falecimento dele, depois de questões processuais, a TFP faz parte dos arautos, mas de certa forma ficou como o nome, a instituição. Hoje tudo dos arautos, girando em torno da ordem primeira, que são os homens, ordem segunda são as mulheres, ordem terceira da qual eu faço parte, que são as famílias que acabam ficando mais próximas, e todas as outras demais famílias que não são muito próximas aos arautos. Então o Dr. Plínio, em função de todo esse trabalho, né, de tudo que ele fez pela igreja, de toda a formação que ele deu, o Monsenhor João, como eu falei, ele foi formado pelo Dr. Plínio. Então toda essa graça, quando você estuda um pouco a vida do Monsenhor João Clar, você naturalmente vai atrás de onde veio isso. Tinha logicamente uma coisa natural dele, que ele já buscava alguém, ele já percebeu, o Monsenhor João também desde novo ele percebia que não pode ser, a vida não pode ser assim, não pode ter todo mundo aqui só por interesse. Eu lembro que teve algum fato, não sei se foi um primo dele mostrando assim, não, as coisas na vida é assim, eu dou e ganho as coisas só por interesse. E ele percebeu que não pode ter isso, tem que ter alguém na face da terra que não pensa, que não age, que não tem um coração assim. Eu tenho que encontrar ele. Ele encontrou o Dr. Plínio. Encontrou o Dr. Plínio. Interessante, foi se eu não me engano, foi uma procissão de saída, porque o Dr. Plínio era terciário carmelita. Então, a missa tinha terminado, e teve uma procissão de saída, assim, ao final da missa, e ele viu o Dr. Plínio e ele disse, é esse o homem. Uau. Ele sentiu na altivez do Dr. Plínio, assim. Você vê algumas fotos do Dr. Plínio, vídeo, a postura dele, a energia dele, o que ele passava, assim, a voz dele. É algo impressionante. Então, você vendo os arautos,
naturalmente você vai querer saber de onde veio, você acaba vendo o que foi a vida do Monsenhor João Clar, e isso te remete a Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, Hum. e de como ele se dedicou à igreja, literalmente a vida dele toda, não casou, não teve filhos, dedicou totalmente para a igreja. E são brasileiros. E são São brasileiros. brasileiros, são brasileiros. É interessante Sensacional. porque muitas pessoas, quando se deparam com os arautos, perguntam, logicamente, De onde vem? ele se assusta. Não, uma ordem brasileira? É, uma ordem brasileira, nasceu aqui em São Paulo. Né? Nosso fundador estava vivo até um pouco mais de um mês, faleceu no dia 1º de novembro, então estava vivo até pouco tempo. Sim. Quer dizer, hoje em dia está mais vivo. Está no céu. Né? Mas as pessoas se assustam com isso. Então, no caso da minha família, minha esposa e eu, nós, em gratidão a tudo que a gente recebeu da Igreja Católica por meio dos arautos, a gente quis fazer essa homenagem. E aí Nossa Senhora mandou um menino, né? Então, o nosso Plínio José, né? Que a gente busca desde novo, mantendo logicamente todo o espírito de criança, todo o espírito infantil dele, que tem que ter, não tem que deixar de ser criança, mas busca um ordenamento na vida dele, principalmente na vida espiritual desde cedo. Né? Coisas que nós não tivemos, ou não tivemos do jeito que era para ter, ou viramos as costas para alguma graça que veio naquele momento, ou qualquer coisa assim do nosso passado. Então a gente busca trazer isso para ele. Então, o contato com os irmãos, o contato com as irmãs, com os sacerdotes, com a igreja, entender a beleza da igreja, a beleza física da igreja, a beleza espiritual, a beleza sobrenatural da igreja. Poxa, mas é uma criança de 3 anos. Deixa ali. A alma dela não é criança. Fisicamente nós somos crianças, está entendendo tudo, mas a alma dela não é criança. Está tudo guardado ali. Está tudo guardado. E vai ficar justamente nesse natural que a gente está buscando. A gente busca o natural da nossa oração. Eu estou tentando trazer o natural para a oração dele desde novo. Então, graças a Deus ele já pega em alguns momentos, ele chega para mim, para a mãe, para a avó, chega, vamos rezar. Eu comentei com o senhor, a Ave Maria dele sai um pouco picada, mas ele tem um desejo já. Isso é ótimo. Então, o que eu puder criar ele assim, dentro da igreja, isso não deveria ser nenhum diferencial. Sim, sim. Não deveria ser nada, nossa, que legal. Não, isso deveria ser o nosso normal, mas isso se perdeu. Então, na verdade, a gente não está fazendo nada de extraordinário. Estou cumprindo meu papel de pai. Sou católico, um pai católico, vou criar do meu filho dentro da igreja católica. Perfeito. Isso é uma lógica. Sim, sim. Desculpa aqueles que pensam que, assim, não, quando meu filho crescer, ele escolhe. É a liberdade, né? O mau uso da liberdade. Aquele que é o mau uso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é escolher entre algo bom e algo melhor ainda. O mau uso do livre-arbítrio é quando você faz sua vontade e joga de qualquer jeito. Então, tem aqueles que vão deixar o filho escolher quando crescer. Eu já escolhi primeiro o meu filho, vou criar ele dentro da Igreja Católica e espero que ele continue. Rezo por isso todos os dias para que ele continue. Dentro disso, ele vai fazer parte, logicamente, do colégio. Faria, mesmo não fazendo parte da associação, mesmo não sendo professor no colégio, é o colégio que a gente ia buscar. É um colégio católico, vinculado aos arautos, ou seja, a gente sabe qual é a espiritualidade que vai estar no colégio. É isso que os pais das crianças que estão e das crianças que vão no ano que vem participar do Colégio Gaudium, estudando conosco no Gaudium, eles estão buscando. Toda a espiritualidade que eles veem ali na série dos arautos, ali na igreja, o dia a dia, o convívio, a catequese, os sábados lá, que são uma festa das crianças e das famílias ali, eles estão buscando isso. Calma aí, meu filho vai para o colégio, vai ver outra coisa? Não, eu quero essa mesma coisa. Eu quero esse mesmo bem que eu estou tendo aqui, o caso no colégio. Né? Porque eu estou tentando levar esse bem para minha casa também. Então, onde é que meu filho está convivendo? Na minha casa, na igreja e no colégio. Tem essa tríade. Né? Se eu puder ter essa tríade toda dentro do mesmo espírito, vai estar perfeito. Eu vou conseguir cuidar do meu filho como eu devo cuidar. Logicamente que eu não posso colocar ele numa bolha, tem que saber enfrentar o mundo. Né? Mas eu vou ensinar ele a enfrentar o mundo, mas dentro do ambiente que eu fico confortável para isso. Até porque são crianças novas, eu estou ensinando. Tipo, diferente do seu menino, você disse que está com 16. Sim.
Isso tem outra realidade para enfrentar, Sim. né? Mas dentro dessa espiritualidade que as pessoas sentem na igreja, estão levando para casa, elas estavam buscando o terceiro lugar, a escola. Então, por isso que nós assumimos, nós enquanto associação de pais, assumimos a escola que antes era dos arautos, né? Inspirado no carisma, um instituto independente, logicamente. Estamos colocando isso no colégio, né? Para os pais ficarem à vontade. Então, você tem essa interação casa, igreja e colégio. E mais algo, assim, pra gente terminar, mais algo que você acha importante falar da escola? Uma coisa que é muito importante na escola é que a gente tem esse trabalho em paralelo com os arautos na busca de vocações. E o que seria isso? Uma vocação religiosa. Acho que vocação religiosa fica até meio empobrecido a forma de falar. Eu acho que uma formação católica mais intensa e mais profunda do que, não querendo menosprezar, mas do que uma catequese para a primeira comunhão ou uma catequese para crisma. Entendeu? Uma formação católica profunda enquanto espiritualidade, enquanto combatividade, enquanto como eu tenho que enfrentar o mundo, o que eu tenho que conhecer da igreja, entendeu? Da igreja enquanto história, da igreja enquanto doutrina, da igreja até enquanto teologia, até porque você não sabe qual vai ser o futuro da criança, você não sabe exatamente o que Nossa Senhora, o que está querendo para a vida, qual a vocação daquela criança dali. Na essência, católico. Mas como ele vai viver aquele catolicismo? Ele pode viver dentro da família, ou pode ser um religioso, ou pode ser um sacerdote. Não sei. Então, se a gente puder proporcionar um ambiente que tenha uma formação católica, mas muito mais do que isso, busque vocações, mais interessante. Então, uma forma de ajudar os arautos a buscar vocações foi mantendo o colégio. Então, trabalhamos em paralelo com eles, porque, querendo ou não, todas as atividades que eles fazem é de evangelização e da busca de vocação. Então, todos aqueles irmãos que estão ali, o próprio Padre Sebastião aqui na sede de Juiz de Fora, ele passou por isso. Foi um menino que foi recebendo instrução e foi recebendo uma graça que foi vendo qual era o caminho que ele. Então ele já estava na vida religiosa e mesmo ali dentro, em algum momento, ele foi chamado para o sacerdócio. Porque nem todo arauto que entra, os arautos não entram ali, os meninos, as meninas não, né? Mas os meninos não entram para ser sacerdotes. Eles entram para ter uma vida voltada totalmente para a igreja. Basicamente, isso é meu discurso. Não estou falando propriamente aqui em nome da instituição Arautos do Evangelho, mas na sua essência, quando você conversa com eles, você percebe isso. É uma vocação para uma vida voltada totalmente para a igreja. E nisso tem vários relatos muito bonitos. Mas dentro disso daí, alguém pode ser chamado ao sacerdócio. Que não deixa de ser uma vida totalmente voltada para a igreja. Né? Mas dentro daquilo ali, alguns são chamados. O Padre Sebastião já era um arauto, já fazia várias missões, tinha vários trabalhos assim. Ele, se eu não me engano, ele estava junto com o próprio Monsenhor João na época da aprovação pontifícia lá em Roma, então ele foi muito próximo do Monsenhor João, né? E foi chamado ao sacerdócio posteriormente. Graças a Deus, que é uma bênção ele nas nossas vidas. Assim. Então o colégio ajuda a trabalhar nisso. Como eu falei, como trabalha em conjunto com o que está sendo feito na sede, né? Feito ali nos arautos. Mas quem é ali? Mas eu tenho que participar dos arautos para poder participar do colégio? Não, propriamente dito. Senão a gente não estaria fazendo propaganda, inscrições abertas. Mas naturalmente quem está lá busca. E quem for para o colégio, naturalmente vai buscar os arautos também. Porque uma coisa é ligada à outra, como eu disse. É o carisma. Sim. É o carisma, né? Nessa busca, como eu falei, desse tripé, né? Igreja, casa, colégio. Igreja, casa, colégio. Então, busca-se essas vocações. Os arautos trabalham muito nessas vocações. Porque, existem muitos ex-arautos, não posso dizer... Esse termo não é muito legal, né? Mas, fisicamente, pelo fato de não serem mais religiosos ali, de não portarem mais, não vestirem mais o hábito, a gente acaba chamando de ex-arautos. Seria bom se a gente encontrasse um outro termo para isso. Mas... que são ex-arautos que formaram famílias.
E famílias maravilhosas, porque pensa, qual a formação que ele recebeu enquanto católico? O quão profundo ele foi dentro do catolicismo, dentro da devoção a Nossa Senhora, dentro do entendimento do que é a celebração de uma missa, dentro do entendimento do que são os nossos novíssimos, do que vai acontecer com a gente no fim de tudo. E estão formando seus filhos. Estão formando seus filhos assim. Hoje eu sou terciário, eu estou com meu menino, mas nossa, seria ótimo se eu tivesse tido uma formação muito mais profunda para poder auxiliar meu filho. Logicamente, ele saiu porque viu que a vocação não era ainda propriamente aquilo, mas recebeu toda uma formação técnica, porque os arautos prezam muito pelo estudo, mas também de fé, mas também de religiosidade, né? Mas também de devoção, mas também de obediência à Santa Igreja Católica. Então, tem muitos ex-arautos que formaram suas famílias ali. E muitos arautos que vão seguindo sua vida em missões. Os arautos estão presentes em mais ou menos em 78 países. 78 países 78 já. países. Não comporte propriamente do que tem aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora não é a maior das sedes, não é a maior das igrejas também. Nem fisicamente, nem em quantidade de pessoas, mas está presente no Belo Horizonte, Brasília, Espírito Santo, Bahia, Paraná, São Paulo nem se fala, que foi onde nasceu, mas tem em Portugal, tem em El Salvador, tem na Colômbia. Na Colômbia tem uma igreja linda, enorme. Tem na Colômbia? Muito. Qual cidade da Colômbia? Acho que Medellín, acho que é lá. Então, fora isso, falando em termos de sede mesmo, igreja, tem no México também. Mas tem as missões, tem as duplas, tem a Cavalaria de Maria, ou seja, que eles vão. Um símbolo deles, as botas que eles usam, simbolizam isso. Muito inspirados também nos jesuítas, aí vão onde for para isso. Os arautos do evangelho têm que levar a palavra de Deus. Então, são mais ou menos 78 países. Né? Deve ter aumentado já esse número já, né? Porque teve uma expansão muito grande. Então, tem essa busca pela vocação. Então, em algum momento, alguém precisou fazer esse apostolado com a família. Padre Sebastião, que me perdoe falar tanto da família dele aqui, mas em algum momento foi feito esse apostolado com a família dele, foi feito apostolado com aquele menino, com aquele jovem, e que hoje é um sacerdote aqui. Tem a história de um dos sacerdotes arautos, não vou me lembrar exatamente qual sacerdote é, mas os arautos, se eu não me engano, eles estavam em São Paulo, uma Kombi que eles usavam, e acho que a Kombi quebrou. Estavam parados no canto, e aí eles viram um menino no bairro. Aí alguém disse, vai lá, faz o apostolado com aquele menino, chama ele para ir para a sede, pede para falar com a família. Fizeram ali o apostolado, consertando a Kombi. Foi lá conversar com o menino, sem perder tempo, não pode perder a oportunidade, não pode deixar a graça passar sem agir. E aí, se não me engano, falaram com a família dele, e aí o menino começou a participar das reuniões, das brincadeiras, das formações ali, chamou o irmão dele, os dois estavam. Depois chamaram um primo. No final das contas, esse primeiro que foi chamado parou de ir. O irmão parou de ir. O terceiro, que foi o primo, continuou e hoje é um sacerdote. Toda essa história para chegar no primo. Ou seja, chegou num para do outro para ter reflexo, no terceiro para ser um sacerdote. E olha só, o que vai ser um sacerdote? Quantos sacramentos esse sacerdote já não fez? Quantas almas ele já não ajudou? Quantas confissões ele já não atendeu? Quantos casamentos, batismos, entendeu? Quantas unção dos enfermos ele não fez? Quantas homilias ele não fez que ajudou com a conversão da pessoa? Por causa de uma Kombi que quebrou. Que fez apostolado com o menino, que esse fez com o irmão, que esse fez com o primo. Incrível. Então a busca é isso. Temos que agir. Eu não sei quem Nossa Senhora está procurando. Eu não tenho esse discernimento todo. Às vezes não é tão específico. Às vezes é reflexo do reflexo do reflexo. Então o colégio trabalha em paralelo aos arautos nesse sentido, proporcionando contato com eles para que tenha essa busca de vocação ou no mínimo, essa formação aprofundada enquanto católico. Né? Enquanto católico, que vai ter reflexo na família. Ou seja, alguém que foi arauto alguns anos atrás, saiu, né? Saiu, mas continua católico, continua frequentando, criou uma família, tem os filhos,
esses filhos são vocacionados. Ou esses filhos se tornam sacerdotes depois. A volta que foi dada, que a gente só percebe depois. Você já deve ter notado em várias coisas na sua vida. Na sua própria conversão, digamos assim, de tudo que andou. A volta que deu para o seu poder chegar na Igreja Católica por meio dos arautos. Com muita frequência eu paro para conversar com a minha esposa e sempre esteve perto, mas ao mesmo tempo muito longe. Uhum. Então, por exemplo, uma das fases mais difíceis da minha vida, não era Arautos, mas era Igreja Católica, eu escutava CD do Padre Fábio. Uhum. Eu escutei 100% dos CDs mais de uma vez Uhum. nesse momento. E quando eu viajei para a Europa, foram várias vezes para estudar medicina, eu entrava nas igrejas e ficava lá. Ficava indo nos museus para ver arte sacra, que eu sempre gostei mais, falava mal da Igreja Católica. Então, assim, dei toda uma volta para julho de 2024 chegar nos Arautos e hoje está realmente 100% entregue lá. Então, interessante, porque dentro dessa sua história, teve um fio. Teve um fio, sim, sim. Se você perceber na imagem da Senhora do Perpétuo Socorro, que eu justamente fiz aqui, se eu não me engano, alguém me corrija, por favor, mas é justamente isso que representa aquele fio daquela sandália suspensa. Ainda tem um fio que sustenta ali. Ainda tem uma brasa ali. Só precisa do combustível certo. Na hora certa. E, logicamente, a gente corresponder, né? Não somos marionetes na mão de Deus, né? É assim que funciona. Sim. Mas tem aquele fiozinho. Tem aquela chama. Só não perdeu o encanto pelo belo. Você não perdeu o encanto pela o que Deus criou por meio da igreja dele. Da arte. Da arte sacra dali, é incontestável a beleza dele. Você pode não gostar da igreja, mas você dizer, não, isso aqui não é arte, isso aqui não é belo. Não, você não pode fazer isso. Não tem como. A menos que você tenha pegado e, como eu gosto de falar, reeditado o seu dicionário e mudado ali, né, o conceito de belo, que muita gente, felizmente, já fez, né? Mas se eu não perdeu isso, tinha todo o outro lado que você se desfez, mas não perdeu isso. E deu uma volta aqui, outra ali, a sua esposa, um amigo, até que chega. É assim, a história de cada um é muito bela. As histórias de conversão, de como encontraram, de como voltaram para a igreja. A história mesmo de pessoas que foram da igreja a vida toda. A vida toda. Meu sogro falava isso quando era vivo. O quanto ele estava encantado com tudo aquilo. Quando a gente conheceu os arautos aqui em Juiz de Fora. Ele já teve algum contato com os arautos na época lá em Manaus, mas próximo mesmo, de convivência, foi aqui em Juiz de Fora. Como ele ficava encantado com tudo e com a riqueza que ele, que viveu a vida toda dentro da igreja, não conhecia. Uau. Meu sogro é um católico que rezou pela catequista dele a vida toda. Eu até me emociono de contar esse fato. Em casa a gente sempre se emociona quando lembra disso. Mas em gratidão, a catequista dele, no interior do Amazonas, ele continuou rezando a vida toda pela catequista dele. Então você vê, se é alguém que viveu sua fé. Mas quando chegou aqui, ele viu que tinha mais coisa, mais riquezas ainda. Então ficou encantado, de tal ponto que se pudesse voltar no tempo para fazer melhores coisas que ele fez, ele teria feito isso. Né? Então tem isso, ou seja, mesmo aqueles que tiveram uma vida dentro da igreja, quando tem contato com a riqueza que os arautos proporcionam você ter contato com essa riqueza. A riqueza já existe, não é propriamente deles, mas os arautos proporcionam você ter contato, ter proximidade com essa riqueza da igreja em todos os seus aspectos. Você fica encantado. E aí percebe a volta que foi dada. Assim, a volta. Tem um episódio dos Arautos Sem Segredos, que é um dos canais dos Arautos, que contam vários fatinhos da vida deles. Sim. E que conta de um sacerdote arauto de missões que fizeram em Manaus. Ele na época não era sacerdote, que eles foram de Kombi para lá, pegando estrada, depois balsa, estavam fazendo as missões lá em Manaus. E a gente vendo
e algumas imagens e fotos e tudo mais, a minha sogra lembrou de ter visto essa Kombi. Ó, Lembrou de ela ter viu a visto essa Kombi. Kombi. Uau. Lembrou de ter conversado com o compadre dela sobre ele e sobre eles. E ele ter falado, não, eles são bons meninos. Né? São bons meninos. E já entendia a natureza ali dos arautos naquela época ali. E deu uma volta enorme para chegar em Juiz de Fora, né? Não só conhecer os arautos, como nós conhecemos aquele que estava fazendo missão lá. É O mesmo? padre Katsumasa, hoje é um É o, que, amigo é, o, é nosso. o é o senhor que é parece um historiador? Não, é um sacerdote, padre Katsumasa, Sim, que já veio de fora. Sim, tá aqui em sim, Juiz é de um Fora. japonês. É um dos. É um, é, Tem mais que tem um padre deles que japonês. parece que ele é um professor de história, além de sacerdote. Que ele conta fatos históricos com tanto detalhe. Ah, não, deve ser. Eles estudaram bastante, e eles têm um prazer por estudar toda a história da igreja, que é muito comum Tá. esses fatos. Não sei se é exatamente, Mas eu acho que eu lembro desse nome. né? O padre Katsumasa. Então, eu posso dizer que hoje a gente tem. Nós temos ele como amigo, Aham. né? E a minha sogra tem esse fato peculiar da vida dela, que ela deve ter visto ele passando naquela Kombi. Anos atrás. Uau. Anos atrás. Aí olha a volta que deu. No final das contas, aquele jovem que estava fazendo missão lá se tornou sacerdote. E hoje a gente assiste missa com ele. Quando ele pode, ele frequenta em casa, almoça com a gente, ou faz um lanche e tudo mais. E vai dando essas voltas. E é muito bonito ver isso. Né? Como Deus não esquece da gente, Nossa Senhora não esquece da gente, Ele não desiste. É a gente que vira as costas. Deus está com a mão estendida o tempo todo ali. Ele não cansa. Se a gente pensar numa mão de Deus, ela está estendida ali o tempo todo. O tempo todo. E a gente que não levanta a nossa. É. E a gente que vira a costa. E vira para outro lado. Ah, Deus não olha para mim. Você abre o olho, levanta a cabeça que Ele está na sua frente. Está na sua frente, está te esperando. Está fazendo tudo por você. Até a última hora. E a última hora do relógio dele, não é nem do nosso relógio. Uhum. Né? A última hora do relógio dele. Não consigo explicar propriamente disso, mas é algo como se... O professor meu brincava de ponteiro grande ainda, né? É, mais ou menos isso. Entendeu? O tempo é uma criatura de Deus. Então, ele não é regido pelo tempo. Então, o que pra gente morreu, provavelmente ele ainda deve dar mais uma chance. Logicamente, deve ter teólogos e pessoas mais especializadas do que eu, que só estou comentando superficialmente, mas o entendimento, se não me engano, é esse. Mesmo do que a medicina diz, morreu, acho que ele ainda dá mais um tempo ainda. Entendeu? Que é o tempo dele, o último tempo, o tempo dele ali. Porque ele não vai desistir de você em nenhum momento. Agora, ele nos deu a liberdade de escolhê-lo. E a gente vira as costas. E muitas vezes, depois de segurar a mão dele, a gente que larga. Uhum. Ele é ali com a mão estendida. E a gente tem que voltar. Pecou? Não é que não tenha problema, mas tem meios de resolução. Uhum. Se arrependa. Faça uma contrição. Converse com alguém. Vá se confessar. Confie que você está se confessando com Deus por meio do sacerdote. Muitas pessoas, e até católicos, algumas pessoas que se dizem católicos, não me confesso com o padre porque ele também é pecador. A orientação é a seguinte: você está se confessando com Deus por meio do padre. E confie que o padre também está cumprindo com todas as obrigações dele de se manter em silêncio. E muitos padres rezam até para esquecer o que ouviu ali. Eu acho que até seria a orientação ideal. Rezar para... Não, eu sou só um meio, eu sou só uma ferramenta na sua mão. Entendeu? Mas eu tenho que confiar. Ah, mas se o padre contar, aguenta firme. E o padre vai ter que aguentar também as consequências de ter feito o que não era para fazer. Porque ele tem um voto. Até pra gente terminar. Primeira vez que confessei foi agora, né? E... é indescritível a sensação, acho que foi 40 anos de pecado, né? Mas uma sensação e uma fala depois do padre, que eu achei muito linda. Ele fala que 70% dos problemas de saúde seriam resolvidos no confessionário. Eu achei tão pesado, tão interessante. E pela minha sensação pós-confissão, eu tive certeza de que isso era verdade. Porque eu me senti leve, como se eu tivesse... Nunca tomei um antidepressivo, mas se eu tivesse tomado um antidepressivo com energético, com
com tudo junto ali, mais alguma coisa que eu nem sei o que falar. Pro senhor fica. A análise é A mais análise profunda do mais médica. que pra gente. Porque. Como assim? Eu lido com isso? Como é que pode ser desse jeito? É, Mas o sobrenatural não é antinatural. Sobrenatural não é antinatural. Sobrenatural faz parte da nossa do vida. natural. Uau, nunca tinha pensado nisso. Não, isso me vem agora. Eu não sei de onde vem essas coisas, não. Mas o sobrenatural ele não é antinatural. A gente que não quer que o sobrenatural age. Uhum. Porque a gente quer controlar tudo, nossa. A Sim, gente quer entender de tudo. Se eu não entendo, eu vou rejeitar. Entendeu? Ou não quero, ou essa explicação eu não aceito. Calma aí, mas você é o parâmetro do que é certo e que é errado? uhum. Você que dita? Então você está no seu mundinho. Né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o sobrenatural ele faz parte. Sobrenatural, como o nosso fundador falava, seria 95% da nossa vida, e os 5% é isso aqui que a gente está vivendo. Uhum. Então, tem que se deixar mover pela graça. E foi isso que aconteceu com o senhor. Não só para sua conversão, especificamente aqui para a confissão que o senhor fez, o senhor sentiu isso. O senhor sentiu o amor de Deus ali. E como ele mexeu fisicamente no senhor. Por quê? Porque o sobrenatural não é antinatural. O natural não é só isso aqui. Uhum. Palpável Uhum. nisso. E aí por isso que vem. Se uma vida de fé, uma vida correta, isso não quer dizer que não tenha provações. Sim. Isso não quer dizer que não tenha dificuldades. Entendeu? Elas vão vir. E eu digo mais, elas têm que vir. Né? Um aço tem que ser forjado, um diamante tem que ser lapidado. Imagina se um diamante sentisse dor, uma pedra bruta de diamante sentisse dor ao ser lapidado até virar aquele anel, aquele pingente, aquele negócio. Né? Quanto que não tem que passar ali, né? Tem. Isso aí faz parte, é necessário. Tanto que alguns graus se eu posso dizer assim, de espiritualidade, eles já pediam o sofrimento. Uhum. Não simplesmente abraçavam, aceitavam. Se não me engano, São João da Cruz, ele já chegava ao ponto de pedir o sofrimento. Pedir, mande o que o Senhor quiser mandar para mim. O que for de sofrimento, o Senhor pode mandar. Eu peço que o Senhor mande. Estou empobrecendo, logicamente, a frase do santo, ele que me perdoe, mas a essência é essa, né? A presença de Deus na nossa vida, ela muda tudo, inclusive o físico. Sensacional, seu Clóvis. Muito obrigado. Então eu que Daria agradeço. pra gente continuar aqui, eu tenho certeza, pelo que a gente já conversou. Mas eu acho que é o início, né, Sim. da gente começar a se aprofundar nesse tema. Eu vejo que tem tudo a ver com a área da Uhum. saúde. Né, como o senhor falou nos bastidores, ter saúde, isso faz parte da nossa saúde, da nossa vida. Uhum. E para vocês que gostaram desse conteúdo, compartilhem sem economia, se inscrevam no canal, deem seu like e quero saber de vocês também nos comentários. Como é que tá essa vida religiosa de vocês? Escreva aqui, eu quero ler, um por um. Até mais, até a próxima.